Fala galera, exercício 7, professor Luiz Henrique Bercê. Então, vamos lá. Um estudante de física aplica uma força F sobre um livro que está em cima de uma mesa conforme esquema apresentado na figura. Lembrando da aula de mecânica, ele começa a fazer algumas conjecturas sobre as relações entre as forças que atuam nesse livro. Tá? Então eu tenho aqui o bloco, né? A força que ele aplica. Nós sabemos que o corpo apoiado na superfície aplica sobre a superfície a força peso e a superfície reage nesse bloco com a força de reação normal. E aqui existe uma força de atrito, correto? Considerando um movimento de velocidade constante, qual das alternativas a seguir expressa de forma mais adequada a relação entre essas forças? Então ele faz uma comparação aqui, ó, entre a força F e a força de atrito e entre o peso e a reação normal. Então vamos lembrar aqui o seguinte: essa força inclinada, ela vai fazer com que apareça aqui no eixo X uma força horizontal, tá? Uma força horizontal. Essa força ela vai ser decomposta, né, em duas forças. Uma parte vai ficar no eixo X, que nós chamamos aqui de Fx, né? E uma parte vai ficar aqui no eixo Y, que nós chamamos de componente do eixo Y, tá? Então nós temos aqui o que nós vamos chamar aqui de Fx e aqui o que nós vamos chamar de Fy, ok? Tudo isso é o que? É uma componente da força F. O efeito da força F no eixo X é o que nós chamamos de Fx. Então, olhando as forças agora, nós podemos afirmar que no eixo X nós temos somente duas forças. A força Fx e a força de atrito, ok? Se o corpo desenvolve velocidade constante, então essas duas forças são forças iguais. Fx é igual à força de atrito. E como que a gente calcula Fx? O Fx é igual a força F vezes o cosseno do ângulo formado entre a força F e o eixo X, tá? A gente pode chamar aqui de θ. Ou seja, essa força Fx, olha, ela é o quê? Ela é menor que a força F. Por que ela é menor? Porque o valor dela é o valor da força F multiplicado por um cosseno, que a gente sabe que o cosseno ele fica sempre entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1. Ó, se Fx é menor que F e Fx é igual à força de atrito, então eu posso afirmar com certeza que a minha força F ela é maior que a força de atrito. A força F é maior que Fx. Se F é maior que Fx, então F é maior que força de atrito. Então eu tenho aqui F maior que a força de atrito na letra B e na letra D. Preciso olhar agora a relação entre o peso, né, e a normal. Então vamos olhar agora no eixo Y, né? No eixo Y não tem movimento, né? O corpo ele é arrastado no chão. Então nós temos, ó, N e Fy para cima. Essas duas forças para cima e o peso para baixo. Então eu posso afirmar que o peso vai ser igual à reação normal do apoio mais a força Fy. Olha, se o peso é igual a normal mais Fy, então eu posso afirmar com certeza também que o peso vai ser o quê? Maior que a reação normal. Porque essa igualdade só existe se eu adicionar um valor aqui. Então esse N ele é
menor que o peso ou o peso é maior que ele. Então, a resposta aqui, a alternativa que melhor representa aqui, é a letra B, né? F é maior que FAT, certo? E o peso é maior que N. E o peso é maior que N. Tranquilo? Considere a situação em que a força de resistência do ar aumenta em função da velocidade do corpo em relação à massa do ar. Segundo a equação F, então nós temos aqui F é igual a K vezes o quadrado da velocidade, tá? A constante K depende da forma do corpo em queda. Se soltarmos um corpo a partir do repouso em uma região sem ventos, o movimento do corpo durante a queda será. Então vamos imaginar assim: você vai pegar um corpo e você vai abandonar ele. Então a velocidade inicial dele é nula, certo? O que vai acontecer com ele? Ele vai começar a cair. Na medida que ele cai com aceleração, né? Lembra? Aceleração gravitacional, né? Podemos pensar aqui em 10 metros por segundo ao quadrado. Então a velocidade que era zero, ela vai aumentando, correto? Na medida que a velocidade vai aumentando, o que vai acontecer, né? Você tem aqui a força peso que está puxando ele. Você tem, a partir do momento que a velocidade deixa de ser zero, você passa a ter uma força de resistência, tá? Calculado com essa equação. Então, o que vai acontecendo? Na medida em que essa força é menor que o peso, isso aqui continua caindo de forma acelerada, tá? Acelerada. Só que na medida em que essa velocidade vai aumentando a força de resistência também. Então vai chegar um momento em que essa força de resistência ela fica igual ao peso do corpo. No momento que essa força de resistência fica igual ao peso do corpo, você tem o quê? Uma aceleração igual a zero. Tá? Essa força iguala ao peso, então você passa a ter um movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Então o corpo começa a descer com movimento retilíneo uniforme. Ok? Então o que nós temos aqui? A partir do momento que você soltou o corpo, primeiro ele desce acelerado, correto? Retardado? Não. Primeiro acelerado, correto. Depois uniforme. Então a resposta correta é a letra B. Vamos ver a letra C. Acelerado, em seguida retardado. Não. Sempre uniforme. Não. Primeiro uniforme. Não. Primeiro não é uniforme. Primeiro é acelerado. E depois, quando a força F iguala ao peso, ele passa a ter um movimento retilíneo uniforme. Ok, gente?